Olá, eu sou a Ângela e venho aqui apresentar um trabalho para vocês em que eu consegui encontrar tendências e desafios na prática, mas um trabalho que eu fiz de forma prática. Estando na escola, eu pude participar da vida da escola, dos professores, né, dos estudantes em momentos de aula, da sala dos professores, eu pude mergulhar nessa realidade. Então, eu fiz uma pesquisa com vários instrumentos de pesquisa que me propiciaram isso. A minha orientadora do trabalho é a Clarilza Prado de Souza, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, o objetivo da pesquisa foi realizar uma pesquisa qualitativa com o uso de diversos instrumentos de pesquisa, tá? Aí eu usei questionário, usei entrevista, usei observação de aula, observa... fiz também a narrativa com os professores, né? Principalmente a observação de aula, porque eu observei 70 aulas. Eu estive na escola durante um ano. Referencial teórico que eu usei para analisar esses dados foi a teoria das representações sociais, né? Para entender conhecimentos, valores, atitudes que orientam a prática docente estão enraizadas ou interrelacionadas com várias práticas sociais e com os diversos discursos profissionais e científicos. E aí, principalmente, o referencial teórico é Moscovici, tá? Que ele traz uma ideia de conhecimento, que a representação social refere-se ao conhecimento, né, que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre os indivíduos no quadro da vida cotidiana, com o conhecimento do senso comum. E aí destaco também um olhar psicossocial, né, na busca da triangulação desses dados. E aí, o meu método de pesquisa foram duas fases. A primeira fase foi uma bibliográfica, em que eu usei 130 trabalhos, né? E que eu passei no software Iramutec. E aí, esses resultados me propiciaram elaborar a segunda fase, planejar a segunda fase da pesquisa, que seria em loco, baseada numa pesquisa etnográfica. Então, a segunda fase, eu fiz uma observação antropológica de 70 aulas, triangulando com outros elementos, né? E aí eu pude observar, quando a gente fala especificamente da aula, dentro da sala de aula, nessas 70 aulas, alguns aspectos, que foi o clima da aula, a preparação da aula, a relação do tema da aula com a vida dos estudantes e o lugar onde mora, as relações interpessoais, como lida com os apartes, os professores que eu chamei de aparte. De repente, a aula está ocorrendo e aparece uma temática diferente. Então, nesse caso aqui, eu trouxe a violência. Espaço, né? Espaço da aula, estrutura da classe para os estudantes, o tempo para dificuldades e embaraço dos alunos. De repente, o professor lida com isso também. E aí eu dei um exemplo da vergonha de ler, por exemplo. Objetivo do trabalho, estrutura da leitura, dinâmica, como encontrar os personagens. Então, assim, cada aula tinha um objetivo, né? E também foi observado o envolvimento dos estudantes. Aí aqui eu destaco algumas tendências da prática docente. Então, ser professor, né? E a prática, elas estão ali intercruzadas. Então, ser professor
está ligado ao amor, dedicação com a ação pedagógica, intercruza-se com as experiências, conhecimentos, significados, valores que envolvem o fazer cotidiano do professor. É um fazer intencional a partir dos conhecimentos específicos, né? Que envolve um compromisso ético e social, a preocupação dos professores com a aprendizagem do aluno, sim, e também a partilha do diálogo. Então, nessas aulas que eu observei, o diálogo era fundamental. E, além disso, eu achei também uma dimensão que eu estou chamando de biográfica, né? Que é a subjetividade do docente. E aqui as minhas referências, e agradeço muito pela atenção.